Jovem israelense sobre o cristianismo. Aprendi que Jesus era uma invenção. Ficou curioso? Então fiquem comigo até o final. E primeiramente, Shabbat Shalom para todos e bem-vindos ao nosso canal. Olha, deixa o seu like, que no hebraico nós chamamos de Rabbit. Deixa o seu like, que isso vai colaborar muito para o desempenho e o crescimento do nosso canal. E diga-me de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. E um abraço para todos vocês e desejo-lhes um Shabbat com muitas brachot, com muita mazal, com muita simha, emuná, hazak, força para a sua vida. Então vamos para esse testemunho impactante de uma israelense que teve um encontro com o Yeshua, o assim chamado Jesus, né, para os evangélicos, e Yeshua para os judeus messiânicos. Vamos para esse testemunho. Então, olha só, gente. Uma jovem israelense diz que aprendeu errado sobre o cristianismo. Abre aspas. Ela falou o seguinte: por mais de 2000 anos, eles mentiram para o meu povo. Ela está se referindo aqui a Roma. E também, óbvio, sobre os judeus, pela qual ela foi criada. Ela veio, né, de uma família judaica, e isso é muito comum em Israel. As crianças lá crescem aprendendo que Jesus é uma invenção. E de fato, Roma, né, que hoje é esse sistema católico, criou um Salvador, um Jesus romano, com roupas vermelhas e brancas, olho azul ou verde, bochecha rosadas, cabelo louro, e tirando toda a identidade judaica do Messias, do Mashiach. Inclusive, a paraxá da semana passada foi Ani Yosef, eu sou Yosef. Isso vai acontecer quando Mashiach, quando Yeshua voltar, ele vai se apresentar para os judeus como um Yeshua judeu e não um Jesus romano que ensinou sobre a guarda do domingo, comer carne de porco, que desobedeceu às leis de Kashrut, quebrou o sábado. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus ensinou sobre o sábado, Jesus ensinou sobre as leis de Kashrut, Jesus ensinou a obedecer a Torá, estudar a Torá. Esse é o Jesus que Israel reconhece, que parte dos judeus, muitos judeus reconhecem hoje, e muitos judeus ainda vão reconhecer Mashiach ben Yosef, né? E também Mashiach ben Davi, que é óbvio que ele vai voltar pela segunda vez. Essa jovem israelense, ela diz que aprendeu por mais de 2000 anos sobre o Messias. Ou óbvio, né? Trocaram o nome dele, colocaram Jesus, que na verdade isso é uma polêmica que eu vou falar aqui agora aqui. Esse nome Jesus é um nome pagão. O nome dele é Yeshua, Mashiach, Emmanuel e assim por diante. O nome de Yeshua, ela tem várias variantes dentro do Tanar, dentro dos Neviim e na Torá. Porém, colocaram esse nome aí, Jesus, respeitando. Tem pessoas que quando me cumprimentam com a paz de Jesus, eu vou lá e devolvo, né? Mas sem nenhuma religiosidade. Porém, nós judeus aprendemos que o Yeshua ben Davi, ele é judeu e não é esse Jesus criado por Roma, das quais as características eu dei aqui sobre esse Jesus romano. Em breve eu vou fazer uma live falando sobre esse assunto aí. Mas vamos para o testemunho, porque é isso que interessa. Olha só, ela falou o seguinte: por toda a minha vida me enganaram. Olha só, o testemunho começa dizendo o seguinte: por toda a sua vida, uma garota israelense foi ensinada que o cristianismo era um culto e um tabu em sua comunidade, ou seja, na comunidade judaica. Então ela descobriu a verdade sobre Jesus, que não era o que ela esperava. Como eu falei aqui, ela falou o seguinte: por mais 2000 anos, eles mentiram para o meu povo, disse ela, ou seja, Roma, no caso, né? Roma inventou Jesus. De uma família judaica marroquina, Suzie, que é o nome dessa jovem, aprendeu a manter, né, as halachot e as mitzvot da Torá, como o jejum durante o Yom Kippur. Só que os seus 15 anos, ela soube que sua irmã mais velha passou a acreditar
em Yeshua, o assim chamado Jesus, para os evangélicos. Apesar de a família não receber a notícia bem, e Suzy ficar chateada com sua irmã, por ela se tornar uma traidora da comunidade israelense, sua irmã permaneceu em Cristo. Isso é muito normal em Israel, inclusive isso está na Bíblia, em Sefer Yohanan, na Betsorá de João, o Evangelho de João, quando aquele cego de nascença é curado por Yeshua, o assim chamado Jesus, para muitos evangélicos, o que acontece? Ele foi deserdado, ele perdeu tudo, ele perdeu até a sua moradia e a sua estadia, por ele ter aceitado Yeshua naquela época. Então é isso que acontece também em Israel hoje. Claro que muitos judeus estão mudando, né, suas mentes e reconhecendo Yeshua como o Mashiach. E esse é o nosso papel aqui nesse canal. Apresentar para os judeus e para as nações um Jesus obediente e que ensinou a Torá, não o Jesus romano que ensinou ao contrário do que a Torá diz. Vamos continuar aqui o testemunho. Então Suzy se envolveu em kibbutz, uma comunidade israelense onde vivem em ideais socialistas. Eles muitas vezes ajudavam os necessitados, né, com tzedakah, só que mais tarde ela percebeu que apesar de seus ideais, não existia amor. Eles não viviam de forma amorosa um com o outro. Ela resolveu viajar para descobrir seu propósito, mas ela se encontrou na Índia e acabou ficando viciada em drogas. Um dia, ela recebeu a notícia de que sua outra irmã também reconheceu Yeshua como Mashiach. Então ela decidiu ler a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, e provar que suas irmãs estavam erradas. Abre aspas, eles ensinam o nosso povo a ter medo desse livro, ou seja, o Novo Testamento. E definitivamente um livro ruim, superficial, hebraico raso, mentiras, histórias, disse Suzy. Quando começou a ler o Novo Testamento, no caso Suzy, ela ficou surpresa. Ela percebeu que era um livro judeu. Olha só isso, que legal, hein? E que Yeshua era um deles, ou seja, Yeshua é judeu. Esse Jesus que ensinaram para ela que era romano era um judeu. Suzy então se perguntou, o porquê tantas mentiras? Ela aprendeu sobre Yeshua e seu amor e se apaixonou por ele. Abre aspas, Deus, se você existe, ela orando e falando com Hashem, com Deus. Olha o que ela falou, Deus, se você existe, me mostra se Yeshua é realmente o Mashiach e seu filho. Eu quero saber, fecha aspas, orou Suzy. Então ela sentiu a presença de Deus, a Shekhinah de Deus, uma leveza sobrenatural. Se arrependendo, fazendo teshuvá, mesmo sem saber ainda o que era teshuvá, arrependimento. Porque os judeus anualmente fazem o Yom Kippur. Na verdade, todos nós fazemos isso. Então, olha só o que aconteceu com ela. Ela teve um encontro com o Mashiach. A pergunta que eu faço é o seguinte, você que é cristão ou evangélico, você conhece o caráter de Yeshua? Ou você apenas conhece Jesus, um Jesus superficial que aboliu a lei, que aboliu o Shabat, as leis de Kashrut, leis sobre dieta? Se você conhece esse Jesus que eu acabei de citar, eu os convido a você reconhecer de fato quem foi e quem é a pessoa e a identidade e o caráter do Messias ou do Mashiach. Olha só, ela não creu em Yeshua, ou assim chamado Jesus, para guardar o domingo. Não, negativo. Ela creu em Yeshua, no assim chamado Jesus, porém ela continuou a guardar o Shabat e ela continuou comemorando as festas que estão na Bíblia, que estão na Torá. Shavuot, Pessa,
Sukkot, enfim. Ela continuou, Megillah de Esther, Hanukkah. Ela não ficou comemorando festas juninas, gospel, que na verdade é uma festa pagã. Ela não ficou comemorando o Natal, o Ano Novo, bloco de carnaval gospel. Não, ela fez Teshuvá e continuou a obedecer às mitzvot do Eterno. E não continuou comemorando essas festas pagãs que eu acabei de citar aqui. Isso que é Teshuvá. Isso que é uma Teshuvá kavaná, de coração. Então eu os convido a você conhecer as camadas mais profundas da Torá, da Bíblia, o caráter de Yeshua, o assim chamado Jesus para muitos evangélicos, a se inscreverem nesse canal, que eu quero compartilhar com vocês conhecimentos e camadas profundas da Torá para você se aprofundar. Quantas pessoas que passaram na minha vida, que assistiram meus vídeos e também em grupos de WhatsApp, que fizeram Teshuvá, pastores que hoje guardam o sábado, comemoram as festas da Bíblia, enfim, são centenas de pessoas. Então, você também pode ser uma dessas pessoas, a tirar as lentes embaçadas de Roma e colocar uma lente límpida da Torá e conhecer a verdadeira identidade e o caráter do Messias. Tá combinado? Então se inscrevam nesse canal e deixa o seu like e o seu comentário. E compartilhem esse vídeo para outras pessoas, ok? Nos grupos de Facebook e WhatsApp. Estarei em breve com live, notícias. E olha, eu estou com um vídeo aí muito bom para lançar em breve aí, de uma jovem que salvou toda a comunidade judaica, sozinha. Claro, com a força de Hashem. Deus abençoe. Hazak, Hazak, Venite Hazek. Que sejamos fortalecidos pela presença do Eterno.